Você já parou para pensar em quantas vezes algo aconteceu na sua vida e você se perguntou: por que isso está acontecendo comigo? Talvez tenha sido uma perda, uma coincidência inexplicável, um reencontro improvável ou até mesmo um fracasso que parecia não ter sentido algum. Mas e se eu te dissesse que nada disso foi por acaso? Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço e um dos maiores nomes da psicologia profunda, acreditava que o acaso não existe. Para ele, existe um princípio que rege esses eventos aparentemente aleatórios, e ele chamou isso de sincronicidade. Segundo Jung, a sincronicidade é quando dois acontecimentos, sem ligação causal, coincidem de maneira significativa. Não por coincidência, mas porque há uma conexão simbólica e profunda entre eles. Uma mensagem do inconsciente, um chamado da alma. Ou talvez uma resposta do universo. Imagine que você está passando por um momento de dúvida profunda sobre o seu caminho. De repente, alguém fala exatamente aquilo que você precisava ouvir. Ou você abre um livro aleatoriamente e lê uma frase que toca sua alma. Você poderia dizer que foi sorte, mas Jung diria: isso é sincronicidade. Ele acreditava que vivemos imersos em uma realidade muito mais profunda do que percebemos. Uma realidade onde o consciente e o inconsciente estão em constante diálogo. E quando você se abre para ouvir esse diálogo, começa a perceber os sinais, começa a notar os padrões, começa a entender que nada acontece por acaso. As experiências que mais nos marcam, sejam elas boas ou dolorosas, carregam um propósito oculto. Elas vêm nos ensinar algo, nos empurrar para o nosso próprio crescimento, nos confrontar com aspectos de nós mesmos que evitamos ver. E, acima de tudo, nos reconectar com o nosso verdadeiro eu. O universo, segundo Jung, age como um espelho simbólico da nossa psique. Ele nos mostra, por meio de eventos externos, aquilo que precisamos enxergar internamente. Não se trata de mágica ou superstição. Trata-se de uma realidade psicológica e arquetípica que opera além da lógica linear. Quando algo aparentemente aleatório acontece, a pergunta não deve ser: por que isso aconteceu comigo? Mas sim, o que isso está tentando me mostrar? O que esse encontro, esse obstáculo, essa perda, essa surpresa, essa coincidência está revelando sobre mim mesmo? Nada acontece por acaso, porque tudo está conectado. Jung dizia que o inconsciente, coletivo, uma camada profunda da psique que compartilhamos com toda a humanidade, é a origem de símbolos, mitos e arquétipos universais. E é esse inconsciente que se comunica conosco por meio dos sonhos, dos impulsos criativos e também das sincronicidades. Esses eventos são como oráculos modernos, pequenas brechas no tempo e no espaço onde algo maior nos toca, onde o mistério nos acena, onde o invisível se faz visível. Mas para enxergar é preciso estar desperto, porque a maioria das pessoas vive no automático, vive presa à racionalidade, vive desconectada de si mesma e, portanto, desconectada do universo. Quando você começa a se reconectar com sua essência, algo muda. Você começa a perceber as coincidências que não são coincidências, os encontros que parecem escritos, as perdas que, com o tempo, revelam ter sido livramentos, os caminhos que se abrem quando você decide seguir o coração. Isso não significa que tudo será fácil. O universo não está aqui para te agradar. Ele está aqui para te despertar. Muitas vezes o que parece um fracasso é, na verdade, um redirecionamento. Aquela porta que se fechou talvez te impediu de entrar em um lugar que não era para você. Aquela pessoa que foi embora talvez tenha te deixado para que você pudesse, enfim, se reencontrar. Jung nos convida a abandonar a ideia de que somos vítimas do acaso. Ele nos convida a ver cada experiência como um símbolo, cada dor como um convite à transformação.
Cada perda como uma parte do processo de individuação, o caminho de tornar-se quem se é. Nada acontece por acaso, porque você está em constante diálogo com o universo, mesmo que não perceba. Sua alma sabe disso. Ela reconhece os sinais, mesmo quando sua mente duvida. Por isso, muitas vezes, você sente calafrios, intuições, uma sensação de déjà vu. Isso é o inconsciente te dizendo, preste atenção. E é nesse ponto que tudo muda. Quando você decide prestar atenção, quando você para de lutar contra os acontecimentos e começa a escutá-los, quando você se pergunta, o que o universo quer me mostrar com isso? E não apenas por que isso está acontecendo comigo, você começa a viver com presença, com sentido, com profundidade. E mesmo quando algo te fere, você entende que a dor não é o fim, é o início de uma nova etapa. A borboleta, antes de voar, precisa passar pela escuridão do casulo. E você, antes de despertar, precisa atravessar as sombras que escondeu. A vida deixa de ser uma sequência de eventos aleatórios e passa a ser uma jornada simbólica. Uma jornada de autoconhecimento, porque cada pessoa que entra em sua vida, cada crise, cada alegria, cada sonho, cada coincidência, tudo isso compõe um mosaico maior. Um projeto que, embora invisível aos olhos, é profundamente sentido pela alma. Carl Jung também dizia, o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Isso vale também para os encontros com eventos. Cada experiência tem o poder de te transformar. Se você estiver disposto a escutar o que ela quer te dizer, talvez agora mesmo você esteja passando por algo difícil, algo que não entende, algo que machuca. Mas e se, ao invés de perguntar por que eu, você perguntasse, para que isso está acontecendo? O que essa dor está tentando revelar? Que parte de mim está sendo chamada a crescer? Que padrão estou sendo convidado a quebrar? A verdade é que a vida não erra. Mesmo quando parece confusa, injusta ou cruel, ela está agindo para te levar aonde você precisa ir. O ego não gosta disso. Ele quer controle. Mas a alma sabe. A alma reconhece os caminhos, mesmo quando estão encobertos. Nada acontece por acaso. Nem você está ouvindo isso agora. Nem as pessoas que entraram e saíram da sua vida. Nem as portas que se abriram, nem as que se fecharam. Nem as alegrias, nem as perdas. Tudo tem um sentido maior. Um fio invisível que tece a sua história. Uma inteligência profunda que te guia, ainda que em silêncio. Você pode escolher continuar, vendo a vida como um jogo de sorte ou azar. Ou pode escolher enxergar os símbolos, os sinais, as sincronicidades. Pode começar a viver em comunhão com o mistério. Pode transformar a dor em sabedoria, o caos em ordem, o acaso em propósito. E quando fizer isso, perceberá algo extraordinário, que o universo sempre esteve falando com você. Sempre esteve ao seu lado, sempre esteve te guiando. Você é parte de algo muito maior, e tudo o que acontece contigo faz parte de um plano maior de expansão da sua consciência. Não, nada acontece por acaso. A queda, o reencontro, o silêncio, a ruptura, o sonho, a coincidência, o fracasso, a intuição, tudo faz parte do mesmo fluxo. Tudo tem um lugar na arquitetura da sua alma. O que parece aleatório é, na verdade, profundamente significativo. E quanto mais você se conhece, mais começa a reconhecer esse padrão. Começa a enxergar a linguagem simbólica do universo. Começa a confiar, não cegamente, mas com presença, com entrega, com maturidade. Porque a maturidade espiritual, segundo Jung, não é viver sem dor, é compreender o sentido da dor. Não é evitar os conflitos, é aprender com eles. Não é ter todas as respostas, é viver com as perguntas. E a pergunta mais poderosa que você pode fazer agora é: o que o universo está tentando me revelar neste exato momento da minha vida?
Talvez, apenas talvez, ele esteja tentando te mostrar que chegou a hora de despertar, de parar de fugir, de parar de lutar contra o fluxo, de confiar. Confiar que você está exatamente onde precisa estar, que cada passo, cada tropeço, cada curva no caminho tem uma razão, uma função. Um ensinamento. Carl Jung nos deu as ferramentas para enxergar além da superfície. Ele nos mostrou que os sonhos são mensagens do inconsciente, que os arquétipos moldam nossas histórias, que o símbolo é a linguagem da alma e que a sincronicidade é a prova de que a vida é sim profundamente significativa. Então, da próxima vez que algo estranho acontecer, da próxima vez que você se deparar com uma coincidência absurda, da próxima vez que a vida te surpreender, pergunte-se: o que o universo quer me mostrar? Porque no fundo você já sabe. Nada, absolutamente nada, acontece por acaso.